Professor, eu não consigo dedilhar no violão. Nessa aula eu vou passar todas as etapas, tudo que você tem que fazer para você finalmente dominar a técnica do dedilhado, e depois você vai evoluir essa técnica para dedilhados mais sofisticados. Mas a base para você aprender todos os dedilhados eu vou ensinar nessa aula, não tem como você não se dar bem, assiste aí. Salve, salve rapaziada, professor Marcos Lima aqui na aula de hoje, a técnica do dedilhado explicado de forma completa, correta, para vocês terem uma base firme, forte para aprender dedilhado no violão, tendo 100% de sucesso. Toda semana tem uma aula nova, te convido a se inscrever no canal ativando a notificação. Se você não ativar o sininho, o YouTube não te avisa que tem aula nova, então, além de se inscrever, ativa a notificação. A moeda de troca no canal é a sua gentileza de dar um like no vídeo sempre que assistir. Toda semana eu venho trazer uma aula, só peço que você deixe o like, arrasta o dedinho ou mouse na joinha, todo mundo já sabe como funciona o YouTube, enfim. Para o canal crescer, eu preciso que você me ajude, tá bom? Faça essa gentileza, vou ficar grato. Como é que é a história do dedilhado? O dedilhado é uma técnica onde a gente interfere em cada uma das cordas, com cada um dos dedos de forma independente aqui. O primeiro papo que eu vou falar com relação ao dedilhado, que vocês têm que levar em consideração, é bobo, mas é importante, diz respeito à postura do violão. Não dá para fazer um dedilhado, aprender dedilhado. Depois que você aprende, é que nem dirige, você faz tudo errado. Mas não dá para aprender dedilhado, gente, sentado com o violão todo torto, sabe? Sentado na cama assim, vou estudar dedilhado, com o violão assim, na rede, enfim, com o violão posicionado de forma não correta. Qual é a posição correta que a gente tem que ter no violão que vai fazer muita diferença para vocês desenvolverem o dedilhado? O violão tem que estar sempre colado aqui no corpo, reto aqui, sem estar muito inclinado, e com essa parte aqui do braço sempre apontando para cima, gente. Isso é uma postura básica do violão, é essa postura aqui. E ainda tem aquela postura do violão erudito, não sei se já tiveram oportunidade de ver violonistas da escola do erudito, que eles posicionam no meio da perna e fazem assim, inclusive. O violão fica super apontando aqui para cima. Essa postura não é frescura deles, assim, é que essa de fato, se você pegar aquele fera, tem um fera na internet, o Fábio Lima, isso? Se você pegar os vídeos dele, todos os vídeos dele ele tá posicionado assim, lá, tocando lá no quarto, lá, toca pra caramba o cara. E só posicionado dessa forma, porque ele sabe que essa é a forma mais eficiente para ele desenvolver as técnicas, tanto da mão esquerda como do dedilhado. A gente não vai precisar utilizar a postura do violonista clássico, mas a gente vai usar o princípio que eles adotam, que é o violão tem que estar ligeiramente inclinado, porque isso vai fazer toda a diferença na hora do posicionamento da mão para o dedilhado aqui. Tá? Então o primeiro passo, gente, tem a ver com essa postura do violão sempre colado no corpo, com essa parte da mão, do braço do violão apontado para cima. Aqui eu vou filmar de perto e vou em detalhes descrever como é que a gente posiciona a mão e o braço aqui para começar o dedilhado. Bom, então vamos lá. Posicionamento do violão. Ele está aqui, no caso, na minha perna direita, coladinho no meu corpo e com essa parte aqui do braço assim, apontando para cima, decolando, né? Esse posicionamento na diagonal das cordas aqui, ó, esse posicionamento é fundamental para a gente executar um dedilhado bacana. Por quê? O que a gente vai procurar com relação à mão direita aqui? Se naquelas outras levadas que a gente faz assim, naquelas outras maneiras de tocar violão, a gente até se permite chegar com a mão um pouco aqui por trás do violão, assim, dessa forma, no dedilhado a gente vai procurar botar o braço um pouco chegando nesse sentido aqui por cima. Olha como o meu braço está mais por cima do que quando eu estava tocando assim, ó. Eu já estou chegando com a mão um pouquinho mais aqui por cima. Porque o objetivo, gente, é que essa lateral aqui do meu indicador fique, repara aqui no violão, até por isso a angulação aqui das cordas ajuda. Eu quero que isso fique perpendicular, o mais perpendicular possível das cordas. Inclusive, nesse sentido, se você faz o violão assim, eu não consigo fazer a mão ficar perpendicular, vai ficar assim, ó. Quando eu giro aqui, olha como ajuda as cordas ficarem perpendiculares às cordas. Esse é o posicionamento correto do dedilhado, tá? Que essa mão faça sempre esse ângulo de 90 graus com as cordas. Por quê? A técnica de dedilhado, gente, é essa técnica onde eu, com cada um desses dedos, vou interferir em cada uma das diferentes cordas. Acontece um erro muito comum de quem está aprendendo aqui, e super natural, porque na nossa vida, toda vez que a gente pensou em ponta de dedo, a gente fez essa mão de pinça, assim, né? Quando você vai pegar uma coisa em cima da mesa, você pega assim. Então, quando você vai falar em dedilhado, é muito comum a pessoa tentar aprender dedilhado com os dedos fazendo esse movimento de pinça, ó. E aí, tá vendo como você desmonta aquele perpendicular que eu falei, ó? Você faz isso, ó. O aluno tenta aprender assim, ó. Tá vendo? No movimento de pinça. O movimento do dedilhado, ele é um movimento de gancho. É como se a nossa mão fizesse
você estivesse segurando um copo e fizesse um joia ao mesmo tempo. Não tem um joia assim, ó, tá tudo joia? Imagina um joia com a mão meio aberta. É isso. Esse é o posicionamento do dedilhado. Sendo que essa parte fica perpendicular às cordas. Esse é o posicionamento correto. De forma que esse polegar aqui, gente, bata na lateral do dedo, tá? Uma boa visão, para mim que estou olhando aqui de cima, eu tenho que enxergar minha mão fazer isso, ó. Vocês estão vendo um X aqui, ó, desse dedo para esse dedo, ó? Tá vendo, ó? Minha mão faz esse movimento, ó. Não esse movimento. Se eu fizer esse movimento, eu não vou conseguir executar o dedilhado com precisão. De forma, inclusive, que, por exemplo, se eu quero descer com esse polegar e subir com esse dedo, eles vão se esbarrar. Então, violão posicionado aqui na diagonal, com o braço apontado para cima, a mão também chegando um pouquinho mais por cima, essa parte aqui perpendicular e a mão fazendo o joinha aberto, ó. Ou copinho assim também, um copinho com joia, ó. Esse é o posicionamento do dedilhado. O que acontece? A gente vai escolher cada um desses 3 dedos, indicador, médio, anelar, e vai escolher uma dessas 3 cordas para ele ficar cativo dessa corda. Nesse primeiro momento, a gente não vai alterar os dedos nas cordas. A gente, o tempo todo, o dedo indicador vai ficar na corda 3, o dedo médio o tempo todo vai ficar na corda 2, e o dedo anelar o tempo todo vai ficar na corda 1. Repare o posicionamento da mão. Outro erro comum que eu acabei de fazer aqui é você girar a mão para fora e fazer assim, ó. De novo, você procurando a pinça, ó. Não é para... Se você estiver vendo aí na sua casa, se você estiver buscando as notas, as cordas, com o dedo deitado, a mão fazendo como se fosse um C aqui, ó, tá errado. A mão tem que fazer o jóia, ó. E tem que estar sempre assim. A tua mão, ela fica paralela ao plano do violão aqui, ó. Aqui, ó. Vou mudar o ângulo para vocês verem. Aquele papo que eu falei, a tua mão não tá assim em pinça, não tá fazendo o C, ela tá fazendo o joinha aberto ou o copinho aqui, ó. E a mão posicionada de cima assim. O que a gente vai fazer? O primeiro exercício, gente, é simplesmente a gente se habituar a posicionar cada dedo em cada uma dessas 3 cordas aqui de baixo e o polegar vai ficar em um desses 3 bordões aqui. Nesse momento tá livre, você escolhe um para fazer. Pode fazer aqui na 4ª corda, na 5ª ou na 6ª corda. Eu vou fazer na 5ª corda aqui. O primeiro movimento, gente, nada mais é do que a gente pulsar, acionar cada uma das cordas, uma de cada vez, a começar pelo polegar. Depois indicador, médio e depois anelar. Ainda não vamos falar de tempo, não vamos falar de nada. A gente vai só se habituar a fazer todo esse posicionamento natural, lutar contra aquela nossa natureza de querer pinçar as cordas, assim, não é assim. Esse movimento vai te trazer o problema, por mais que você consiga fazer no início, ó, isso não vai te possibilitar depois de desenvolver técnicas mais elaboradas, tá? De independência nos dedos, por isso essa posição, ó, porque a gente tem independência nos dedos. Se você faz assim, eles começam, ó, a subir um no outro, tá? E aquele papo do polegar também. O polegar batendo aqui do lado é fundamental. Se você coloca ele em direção à mão, ele se tranca, ó. Se você estiver fazendo assim, ó, deitou a mão, tô fazendo tudo errado, gente, ó. Ah, fiz o exercício certo? Não. O primeiro exercício é posicionar a mão direita direito, e fazer só isso, gente. Você está primeiro treinando o posicionamento da mão. Aí você vai acionar cada uma das cordas, ó. O polegar batendo aqui na lateral, ó, não indo para o meio da mão, não tá pinça, ó. Você, como eu falei, de cima você vai ver ele batendo aqui, ó. Pá. Tá vendo o xizinho ali, ó? Pá. Ó. Pá. Aí depois o indicador, depois o médio, depois o anelar. Outro erro comum, né? A gente acertou o posicionamento da mão. É ao pinçar as cordas, principalmente a indicador, médio e anelar, você puxar a mão junto para cima, fazer isso, ó. Não é isso, gente. A nossa mão aqui, ela vai funcionar como 3 ganchozinhos, 3 anzóizinhos. Ela só vai fazer esse movimento para dentro, ó, como se tivesse um gatilho, né? Quando você faz um gatilho da arma, né? Ó, só que com os 3 dedos, ó. Ele vai para dentro, ó. O posicionamento da mão, ó. Polegar, bateu na lateral aqui, ou ficou no ar, mas o fato é que ele não vai em direção ao dedo, ó. Ele vai na lateral do dedo. Gatilho 1, gatilho 2, gatilho 3, anzol, né, ó. Virar de lado.
Repara como minha mão não pula, ó. Esse é o primeiro exercício, gente, de dedilhado. Você posicionar a mão correta e criar esse condicionamento da posição da mão que, como eu falei, de certa forma luta contra a nossa natureza de pegar as coisas pela ponta, ó, e criar esse hábito, ó, do teu polegar vir sempre nesse sentido aqui, ó. Só isso. Posiciona todo mundo, ó, repara, cada dedo está numa corda, a mão aqui sempre fazendo o tal do, como se estivesse segurando um copo, assim, um joia, ó, o joia aberto, né, o joia fechado, né, assim, um joia aberto, ó. A mão paralela ao plano aqui, nada de mão assim também, ou assim, ó, assim também é errado, ó. Isso eu nunca vi fazer não, assim eu vejo bastante, ó. Primeira dica, o polegar vai na direção do indicador, lembra que eu falei que ele tem que bater aqui no lado, ó? Se você tiver com a mão no mesmo plano aqui do tampo do violão, ó, paralela ao tampo, ó, vai dar tudo certo. O que não pode é estar com ela assim, ó, porque aí você faz isso. Então vamos lá. Então o exercício é polegar, criar só esse condicionamento aqui, ó. Vocês vão ver, gente, que a tendência da gente é esticar a mão e fazer assim, ó. A tendência da mão da gente é pular as cordas, não é assim, ó. É polegar, a mão tá paradinha aqui, ó, só o meu dedo que mexe, ó. Um dedo em cada corda. Posiciona os dedos nas cordas. No caso aqui eu escolhi a quinta corda. Esse podia ser na quarta ou na sexta. O fato é que o polegar no dedilhado sempre trabalha os bordões ou os baixos, né, de acordo com a tônica do acorde, se for inversão, coisa e tal. E esses 3 dedos a gente vai poder variar. Nesse primeiro momento, a gente vai se fixar nas 3 primeiras cordas e vai fazer polegar, indicador, médio, anelar. Ainda sem métrica, sem ordem específica, é uma ordem, polegar, indicador, médio, anelar, né? O famoso PIMA, né? Não deixa de ser uma ordem, né? Ó, polegar, indicador, médio, anelar. Percam tempo aqui nisso, gente. Firmem esses pontos de performance que eu falei. Quando você tiver se condicionado ao posicionamento correto da mão no dedilhado, aí a gente vai para uma próxima etapa, que é colocar esses movimentos dentro de uma métrica, né? Porque todo ritmo, gente, nunca é só um movimento, né? Eu falo isso tanto para os alunos. Os alunos às vezes falam assim, o movimento é 2 setas para baixo, 2 para cima. Eu falei, cara, mas em que métrica? Qual é a pulsação disso? Enfim. E qual vai ser a métrica aqui? A métrica aqui vai ser muito simples. Como a gente tem, nesse caso específico desse dedilhado, 4 interferências do polegar, indicador, médio e anelar. 4. Cada um deles a gente vai colocar em uma contagem de uma pulsação. Pulsação é aquele reloginho que tem dentro de toda a música, né? Então a gente vai marcar uma pulsação, não vamos colocar ainda metrônomo, a gente pode estudar e deve estudar isso no metrônomo, por enquanto tá livre, a gente vai fazer da nossa cabeça a contagem 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Acabou. Esse por si só já seria o nosso primeiro dedilhado. Todo movimento, gente, constante, atrelado a uma marcação, uma pulsação, a gente considera um ritmo. Se eu contar isso que eu fizer agora um pouquinho mais rápido, é o que eu toquei na introdução, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Se eu tocar rápido. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 4. 1, 2, 3, 4. O que a gente vai reparar, gente? Que todo dedilhado nada mais é do que uma sequência dessas interferências de polegar, indicador, médio, anular. Acabou. A gente vai ter sequências, ordenações diferentes. Bom, outro ponto importante nesse dedilhado é você se acostumar com as alternâncias do baixo, conforme vocês viram no exemplo que eu toquei. Quando o acorde era um Ré, que a tônica está na quarta corda, apesar de eu ter mantido esses 3 dedos aqui embaixo, ó,
eu fiz o polegar na quarta corda. Quando eu fui pro Lá com baixo no Dó sustenido, aqui o segundo acordezinho desse exemplo, eu mudei o baixo para quinta corda. Aí fiz quinta corda. Aí quando eu fui pro Sol, eu fui com baixo para sexta corda. Embora esses 3 dedos tenham permanecidos aqui, eu sugiro que a gente comece com os dedilhados com esses 3 dedos sempre parados nas 3 primeiras cordas. Depois a gente vai poder fazer um dedilhado aqui, aqui ou aqui, mas nesse início a gente pode se conter nisso. O polegar não tem jeito. Quando for um acorde com a tônica na sexta corda, eu tenho que tocar na sexta corda. Quando for um acorde na quinta corda, como Lá, eu toco o polegar na quinta corda, acompanhando a tônica do baixo. E quando for um Ré, a tônica na quarta corda, eu tenho que fazer isso. Então, outro estudo interessante, dentro desse de só pegar a mecânica, é você fazer a alternância do baixo. Exemplo, ó, na quarta corda, na quinta corda, depois na sexta corda. Exemplo, ó, 1, 2, 3, 4, na quinta, 1, 2, 3, 4, na sexta, 1, 2, 3, 4, na quinta. Cada hora faz um baixo diferente, ó, quarta, quinta, 2, 3, 4, sexta, 2, 3, 4, quinta, 2, 3, 4, quarta, 2, 3. Um erro também muito comum é a gente, que é super natural também, quando a gente faz o primeiro dedilhado, a gente apoia os 3 dedos, eu apoiei os 3 dedos, apoiei o polegar e comecei, ó. Para fazer de novo, é normal a gente apoiar todo mundo e fazer, ó. Apoia todo mundo e faz. Apoia todo mundo e faz. Não tem problema a gente fazer assim no início, mas de fato a técnica, o dedo ele só interfere na corda, ele só fica em contato na corda no momento que ele interfere. Então não é o certo a gente apoiar e tocar, ó. Apoiei e toquei. O certo é a mão ficar flutuando aqui e ela só interferir nas cordas quando ela for só encostar nas cordas quando ela for interferir para fazer som, ó. Repara que esses 3 dedos estão esperando aqui no ar enquanto eu toco, ó. Aliás, está todo mundo esperando no ar, ó. Não tem ninguém encostando esperando a hora de tocar. Se você encostar, você mata o som. Então o teu dedilho vai ficar assim, ó, se eu encostar, ó. Tá vendo como mata, ó? Tum, tan, 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 tum, tan, tan, tan. Encosta. Tum, tan, tan, tan. Ele tem que ser assim, ó. Olha a diferença. Virando aqui, ó. Não tem problema, gente, se no primeiro momento, nas primeiras semaninhas, você encostar todo mundo para posicionar a mão. Ih, tô com a mão assim, não, ela é assada, tal, ela tem que ficar bem no plano aqui do violão, ela não pode ficar inclinada assim, né? Porque assim eu começo a fazer a pinça, tem que ser assim. O meu polegar tá indo na direção do dedo, eu olhando de cima, ó, tá indo na direção do dedo, ele não pode, ele tem, olhando de cima eu tenho que ver isso, né? Eu tenho que ver o X ali, né? Então, ó. Gente, essa técnica só tem esses pontos para vocês prestarem atenção, o resto é única e exclusivamente prática e repetição. Se vocês tiverem paciência para fazer essas etapas que eu falei, de posicionar o violão correto quando fizer o dedilhado, a mão chegando por cima para aqui ficar o mais perpendicular possível, fechar a mão, nunca atender a tentação de fazer pinça, não é uma pinça, e você posicionar cada um desses 3 dedos nas 3 primeiras cordas, não deixando fazer a pinça, fazendo assim, e executar constantemente 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, uma semana depois da outra, vocês vão dominar o dedilhado. Aí o que acontece nas próximas etapas? E depois a gente pega uma série de combinações diferentes, como polegar, indicador, anelar, médio. Já é outra, ó. E assim vai, ó. Nada mais são do que combinações constantes de movimento. Se vocês pegarem esse e insistirem por algumas semaninhas, 100% de sucesso garantido. Me cobra aqui se vocês fizeram tudo que eu falei para vocês nesse vídeo, e se daqui a um mês, se vocês fizerem tudo isso, vocês vão estar muito, muito melhor no violão e finalmente vou falar, professor, finalmente eu aprendi o dedilhado. Até a próxima semana.